Eles tiveram uma briga e ela ouviu pancadas fortes lá em cima, como se algo batesse na parede. Então, ela só lembra de ver as malas sendo jogadas no saguão do segundo andar. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiros, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do 24 Horas na Mira, na cobertura diária que eu tenho feito do julgamento do Sean Combs. Lembrando que eu tenho coberto esse caso desde outubro do ano passado, então tem vários episódios com investigações e outras peças de casos paralelos atrelados a ele que eu trouxe aqui. E nas últimas semanas tenho feito essa cobertura contínua do julgamento do Sean. Se você quiser, pode encontrar a playlist fixada aqui no primeiro comentário, julgamento Sean Combs, e você vai encontrar os episódios anteriores, as audiências eu tenho narrado, sem me abster dos detalhes expostos, para que tenhamos uma compreensão bem ampla do que o júri está ouvindo. Lembrando que a doutora Sandra, uma advogada americana, tem estado comigo presente ao fim de cada episódio, trazendo o seu parecer técnico e jurídico sobre os desdobramentos no tribunal. Então você é muito bem-vindo para conhecer o meu canal, acessar as investigações e casos que eu já trouxe por aqui, incluindo o mais recente, que envolve as acusações dos menores que desapareceram em um piquenique da Rainha Elizabeth vários anos atrás, e os dois sobreviventes que se manifestaram para denunciar o que aconteceu debaixo da autoridade da rainha, porque tudo é muito suspeito, faleceram de formas misteriosas. O link para essa investigação também vai estar fixado no primeiro comentário, assim como o link da doutora Sandra. E eu vou começar esse episódio agora. Você está vendo o 12º dia de julgamento, audiência matutina de quinta-feira, e estamos dando continuidade no testemunho da assistente pessoal, ex-assistente pessoal do Sean, a Mia. Lembrando que o depoimento dela é extremamente perturbador, e o que vocês vão ouvir ainda na continuação do depoimento dela no próximo episódio é tão chocante quanto. Só que nesse vamos ter uma imagem que pessoalmente me deixou perplexo da gravidade do dano que o Sean causou fisicamente na Cassie. A Mia disse que não tinha permissão para sair do lado do Sean. Como assistente, ela precisava ficar grudada nele o tempo inteiro. E certa vez, ela saiu da casa do Sean em Los Angeles depois das 2 da manhã, enquanto o Sean dormia. Mais tarde, ela recebeu uma ligação da equipe de segurança do Sean que havia recebido ordens para encontrá-lo. Ela disse: "Eu me meti numa grande encrenca por causa disso." Ela disse que, mediante a essa situação, quase ninguém do mundo de fora a via. Todo o contato dela era baseado no universo do Sean. Ela testemunhou que, quando viajava com ele e se hospedava em suas propriedades, não era permitido trancar a porta do seu próprio quarto, inclusive quando ela passou a morar na casa dele. Ele disse: "Esta é a minha casa e ninguém tranca as portas." Só que essa regra não parecia se aplicar à equipe de segurança predominantemente masculina, que ficava em quartos com fechaduras de segurança e teclado numérico. A Mia descreveu o trabalho para o Sean como caótico e tóxico, mas disse que poderia ser emocionante. Ela disse: "Os altos eram muito altos e os baixos eram muito baixos." O humor do Puff determinava o ambiente, e ela repetidamente presenciou o Sean agredindo a Cassie. Ela disse assim: "Uma vez eu vi o Sean atacá-la, jogá-la no chão, abrir sua cabeça e persegui-la." Vocês vão ver uma das imagens agora. Quando foi perguntado se ela viu alguma vez a Cassie reagindo, ela até deu uma risada e disse não. A Cassie só erguia os braços para tentar se proteger, no máximo. A Mia mais tarde se tornou diretora de desenvolvimento da Revolt Film, uma empresa de mídia de propriedade do Sean. Ela disse que, como assistente, gerenciava a presença dele nas redes sociais, servia como principal elo entre o Sean e Hollywood, gerenciava sua rotina diária, mantinha-o em uma agenda e protegia a ele sua privacidade. Ela disse que precisava ficar presa ao seu BlackBerry e permanecer no campo de visão dele, além de antecipar suas necessidades e seus caprichos e humores. A Mia também compartilhou uma lista de suas tarefas como assistente do Didi. Ela
disse que escreveu o que vocês já vão ouvir agora, depois que o Sean disse a ela um dia: "Eu nem sei o que você faz o dia todo." Então, na lista compartilhada com o júri, ela havia escrito o seguinte: "Cada dia é diferente. O PD pode pedir que você faça 17 mil coisas ao mesmo tempo e que vai estalar os dedos e escrever seu próximo filme, então mandar você fazer seus impostos. Ele pode pedir para você ficar ao lado dele por 22 horas sem fazer nada." O Sean se imaginava um pseudo-diretor, enquanto a Cassie rodava o filme The Perfect Match, que estreou nas telas em 2016. O Sean estava frequentemente no set e inseria-se na produção, fazendo todo tipo de pergunta e dando sugestões sobre penteado, guarda-roupa e até as unhas da Cassie. Questionada sobre o número de vezes que viu Sean ser violento com a Cassie, a quem ela considerava como uma irmã, a Mia disse: "O tempo todo, eu não tenho número." E ela detalhou um incidente em que o Sean supostamente atacou a Cassie no apartamento dela, ecoando o depoimento semelhante do estilista Nash. A Cassie estava fazendo as malas para uma viagem ao exterior quando o Sean invadiu o local e atacou a Cassie enquanto a Mia e o Nash estavam presentes. O Sean acabou batendo a cabeça da Cassie contra a estrutura da cama e a Mia começou a chorar, pensando que o Sean fosse eliminá-la. Ela disse: "Eu o vi quebrar a cabeça dela." Ela sofreu um corte feio na testa e então a Mia tentou impedir a agressão pulando nas costas do Sean antes que o magnata da música a jogasse contra a parede. Ela disse: "Foi tão rápido e eu me senti em câmera lenta. Eu vi agarrar a Cass e não consegui chegar lá rápido o suficiente. A plataforma da cama era a mais afiada que eu já tinha visto e ele a jogou e ela bateu a cabeça na quina da cama. Ela tinha uma cicatriz bem grande na testa, que estava aberta e saía sangue e ela simplesmente começou a jorrar sangue." Então Sean instruiu a Mia a ligar para um amigo que tinha contato médico e dizer a ele que a Cass estava bêbada e bateu a cabeça. E claro que quando a Cass bateu a cabeça e começou a sangrar profusamente, o Sean entrou em modo protetor e nesse ponto ela abaixou a cabeça, relembrando o incidente, dizendo que foi a primeira vez que percebeu o perigo que todos ali corriam. A Mia disse que a empresa do Sean pagou pelas casas e carros da Cassie, e a promotora Madison perguntou a Mia se o Sean alguma vez removia os privilégios pelas quais ele pagou. Ela disse: "O tempo todo. Ele tirava seu carro, sua joia, seu apoio financeiro quando ficava chateado com ela." A Mia disse que o Sean tinha controle sobre quase todas as decisões envolvendo a carreira de cantora e atriz da Cassie, e ela lembrou das consequências do ataque do Sean a Cassie em um acidente particularmente perturbador. Ela disse que por volta de 2009 ou 2010, na casa do Sean em Los Angeles, eles tiveram uma briga e ela ouviu pancadas fortes lá em cima, como se algo batesse na parede. Então, ela só lembra de ver as malas sendo jogadas no saguão do segundo andar. E a Mia então encontrou a Cassie escondida, chorando e tremendo atrás de um arbusto, com um olhar aterrorizante. Aí a Cassie gesticulou para Mia agir como se ela não estivesse lá, e a Mia foi embora e não mencionou onde a Cassie estava escondida. Quando perguntaram a Mia o que aconteceria se ela fizesse algo sem a permissão do Sean, ela disse: "Seria ruim, sério. Era muito ruim porque a Cassie tinha problemas. A punição era imprevisível e assustadora. Se a Cassie não atendesse o telefonema do Sean, várias pessoas ligariam e enviariam mensagens de texto para ela, e a segurança apareceria se não conseguissem encontrá-la. Eu vi muitas das consequências do relacionamento deles, e eu vi várias e várias vezes a Cassie com ferimentos. Em outro incidente de 2012, ela e a Cassie saíram para uma festa sem a permissão do Sean. Elas estavam em uma suíte no hotel do Beverly Hills, e o Sean havia ordenado que a Mia ficasse lá com a Cassie, pois ele iria ver os filhos. Então a Mia disse que uma amiga ligou e contou que o Prince estava dando uma festa e que ela e a Cassie então decidiram sair escondidas de casa. E foram à festa do Prince e estavam se divertindo quando de repente o Sean apareceu. Ela disse: "Eu vi o chapéu dele entrando pela entrada." Gente, agora é surreal. Elas então trocaram olhares e começaram a correr pela casa para atravessar o quintal, tentando correr e se esconder do Puff. Mas o Didi alcançou a Cassie, a agarrou
e jogou a Cassie no chão e começou a atacá-la. O ataque só não foi pior porque o segurança do Prince interveio. E no dia seguinte, então, a Mia foi notificada de que seria suspensa, sem pagamentos, porque o Sean alegou que ela estava sendo insubordinada. Houve uma discussão tensa no tribunal pouco antes do intervalo para o almoço, enquanto o júri estava fora da sala. O advogado principal do Sean, Mark Agnifilo, levantou preocupações sobre o padrão da acusação de informar o juiz sobre os voos de volta para a casa das testemunhas. E ele disse: o governo está tentando colocar o tribunal a seu favor e efetivamente estabeleceu prazos para o término do depoimento de uma testemunha, o que pode pressionar a defesa a acelerar seu interrogatório. Aí o juiz, Aaron Subraman, respondeu severamente que se tratava de cortesia comum e que eles não abreviariam o depoimento de nenhuma testemunha, observando que o Nash foi mantido por mais um dia para acomodar o longo interrogatório da defesa ao estilista de celebridades. E ele disse assim: o interrogatório do Nash foi cerca de o dobro do seu interrogatório direto. Para ser absolutamente claro, vocês não estão limitados em termos de interrogatório. Então, o juiz colocou o tribunal em recesso e pediu aos jurados que retornassem antes das 13h15. A promotora disse que esperava que seu interrogatório direto com a Mia durasse o restante do dia por completo. Vocês vão conferir agora a análise da doutora Sandra e eu volto depois para os meus comentários finais. Claro, e aí depois já tem a turma do gargarejo, né, que já começa a inventar, que eu já ouvi alguns youtubers falando que tudo isso é uma armação. Não acredito que seja, mas todos eles dizendo que tudo isso é uma armação em cima do Sean, porque eles querem esconder o resto dos atores, dos cantores, do povo que está tudo misturado de Hollywood, né? Todo mundo falando, o termo que eles usaram, que é uma distração. Distração. Uhum. Para não chamar atenção ao crime verdadeiro. Porque todo mundo falou, todo mundo sabe, por exemplo, as histórias das crianças, né? Uhum. Existem várias pessoas por aí que já testemunharam, que viram. Estranho que a promotoria não trouxe essas coisas todas, estranho que a promotoria não conseguiu trazer ninguém assim para falar sobre isso, tipo, né? Uhum. E nem é algo que é mencionado, né? Porque a Cassie ficou tanto tempo com ele que é impossível não acreditar que ela não viu nada parecido. Sim, pois é. Então, tá difícil mesmo, viu? Mas, vamos ver. Mas a Mia hoje se saiu muito bem. Terrível, o testemunho dela apavorante, né? Eu fiquei horrorizado. Sim, horrorizado. Se alguém tinha alguma dúvida ali... Hoje eu fiquei pensando, obviamente que você não pode julgar uma pessoa porque você acha os atos dela abomináveis. Você tem que julgar porque os atos dela são criminosos, né? Criminosos não necessariamente abomináveis, nem sempre quer dizer criminoso, né? Tá, entendi. Mas acontece que, no fundo, gente, nós somos humanos, não é possível. Eu fiquei me colocando hoje, eu falei, gente, se o Sean não tivesse razão para ser condenado, eu ia cometer algo lá, eu ia condenar só pelas coisas que eu ouvi lá, assim, entendeu? Porque não é possível, porque tem gente que vai falar, não, gente, as coisas que esse homem fez, se ninguém pará-lo, ele vai continuar fazendo com outras pessoas. Vamos parar esse cara. E é um nível de violência, né, que é estarrecedor. Olha, acho que é a terceira pessoa que viu a Cassie se escondendo em arbustos, gente, em lugares diferentes, né? Como as árvores protegeram a Cassie em noites escuras. Sim, e outra coisa que a Mia falou hoje, e o estilista falou ontem, ela não podia sair de casa sem pedir permissão para ele. Olha isso é bem coisa de tráfico, não é? Precisar pedir permissão. Você vê a forma como ele tratava, as roupas que tinha que usar, o cabelo do jeito que tinha que ser, tudo era escolhido por ele. Gente, é uma coisa de louco. Aí veio ontem o rapaz e hoje a Mia e confirmou isso. Ela não podia simplesmente levantar, sair, vou para um show não sei de quem, vou na casa não sei de quem. Não, ele tinha que saber cada movimento que ela estava. Gente, é uma coisa terrível. E a acusação direta que ela faz de violação íntima? Como que ela entra no processo? Porque isso é uma bomba, né? Eu acho que até... Sim. Bem pior do que a Cassie, porque pelo menos a Cassie era namorada e tal, mas ela não era nada dele e ela falou, ele fez comigo. Como que fica isso?
Não, vai ser levado tudo ali em conta também. Mas isso não está dentro, né? Não, dentro dos indiciamentos que a senhora estava mencionando que foi quebrado. Esse não entra. Não, de tráfico humano. Entra de tráfico humano. De tráfico humano também, entendeu? Agora, eu só fico pensando uma coisa assim. Todas essas pessoas estão se juntando, digo, cada uma dessas pessoas, elas estão vindo e estão corroborando tudo que a Cassi falou. Uhum. Foi que hoje um advogado aí disse, antes o jurado tinha que acreditar ou não acreditar o que saísse da boca dela. Ontem e hoje, esses jurados não vão mais precisar, será que eu acredito ou não? Porque essas pessoas de ontem e de hoje confirmaram que tudo que ela falou é verdade. Uhum. Existe. Se antes eles tinham dúvida, mas isso é que ela está falando, como é que eu vou saber se é verdade? Mas vem eles e falam, e contam do caso, daquele dia que eles viajaram lá para um negócio no Caribe, que ele foi atacar a moça e foi atacar a Casca, ela diz, ele quer me eliminar, blá blá blá, e elas saem correndo, elas dizem que entram no mar, eles acharam, tipo, parece uma prancha, mas aquela que tem um remo, elas começaram a remar, para entrar em alto mar, mas aí viram que a correnteza estava forte, tiveram que voltar, olha eu ainda não li isso, não cheguei nessa parte. Eles tiveram que fugir do Sean em alto mar? Lembrando que a continuação dessa conversa você vai conferir no próximo episódio. Ok, então aqui finalizamos amanhã de quinta-feira. E no próximo episódio, que já sai amanhã, 9 horas da manhã, vocês vão ver a continuação. O depoimento dela é extremamente intenso, ela vai chorar muito ainda. E uma coisa que me chamou a atenção foi que eu contei no episódio passado que o salário dela foi combinado de ser $55 mil com mais horas extras, e no final ela recebeu só 50 mil, sem horas extras. Eu até mandei uma mensagem para a doutora Sandra depois da gravação, porque eu falei, pera, isso é um salário mensal? Porque na hora não, né, nem eu, que não sou da indústria, assim, estou um pouco familiarizado com alguns salários, e esse não, né, na hora a conta não fechou. Eu falei, não, isso aqui não é um salário, né, porque eu fui fazer as contas e falei, peraí, se for mensal, significa que ela estava ganhando mais ou menos $4.100 por mês, $1.000 e pouquinho por semana, vivendo em Los Angeles como assistente pessoal de uma super celebridade, surreal. E aí a doutora Sandra me confirmou que, de fato, esse era o salário dela. Olha, eu já ouvi muitos detalhes, e até no episódio anterior, que eu até fiz aquela pergunta no final, muitas pessoas, algumas até comentaram que trabalharam para indivíduos, né, violentos, mas recebiam bem, e eu acho assim, que até tem diferença, né, não significa que você não vai ter patrões, chefes que não são difíceis. Nós temos que lidar com pessoas inconclusivas o tempo inteiro e em diversos lugares. É claro que, assim, o exemplo que eu dei, a pergunta que eu fiz aqui é referente a um indivíduo num estado como o do Sean. Eu não estou falando assim, você trabalha para um chefe que grita com você, ok, às vezes você não tem opção e vai ter que aguentar isso mesmo. Agora, o que eu estava dizendo é de um indivíduo altamente criminoso, violento, que era claramente um perigo a todos ao seu redor. Eu acho que é bem fácil de entender que o Sean Combs não é como qualquer chefe difícil que muitos de nós já fomos expostos em algum momento de nossas vidas. Só que em muitas histórias que eu ouvi, inclusive de pessoas bem, né, difíceis de lidar, alguns eram ótimos pagadores, sabe? Davam excelentes trabalhos, excelentes salários, mordomias, vantagens, e aí o relacionamento ficava ainda mais, né, difícil, ambíguo, controverso, binário, pelo fato que a pessoa era boa em alguns momentos, muito ruim em outros. Só que nos depoimentos que vemos sobre o Sean, as pessoas eram muito exploradas, né? São, de fato, além das viagens, da mordomia, talvez, do fato de estarem inseridos o tempo inteiro em um mundo repleto de celebridades, porque pelo que presenciamos em várias das testemunhas, eles esbarraram em muitas celebridades. A gente teve aquela moça que saiu da casa do Sean e foi trabalhar com Rihanna, foi para não sei quem, para Paris, nomes de alto nível. Nós estamos falando assim de um perfil muito grandioso. Então eu acho que muito do trabalho voltado ao Sean constituía também nessa promessa implícita de, olha onde eu cheguei, talvez você consiga chegar próximo disso porque você está aqui nesse universo que brilha o tempo todo.
Então, apesar de eu acreditar que isso fosse um fator implícito que ajudasse na manipulação, ainda assim não é suficiente para justificar a escravidão que essas pessoas vivenciaram. Eu acho surpreendente que a Cassie não relatou danos neurológicos de alto grau, danos físicos irreversíveis, porque do jeito que essa mulher apanhou, do pouco que conseguimos imaginar, pelos depoimentos aqui, ela literalmente foi surrada por anos a fio. Então, ela estar bem, andando, sem qualquer dano físico, além dos danos psicológicos, é um milagre. Eu até vi algumas pessoas comentando em uns episódios que deixaram de acreditar em Deus depois que viram a história do Sean, mas sinceramente, dá para voltar a acreditar, se esse é o seu caso, depois de ouvir todos esses depoimentos a respeito do que ela vivenciou, pelo fato dela estar viva, porque nem genética das mais significativas é suficiente para justificar o poder de sobrevida que a Cassie alcançou. Olha que teve umas semanas atrás, antes do julgamento começar, eu assisti um documentário do Investigação Discovery de uma mãe que tinha um monte de filhos, casou com uma outra mulher e essa madrasta era tão cruel quanto o Sean. Juro por Deus que se eu mencionar uma das coisas que ela fez com os meninos aqui, vocês vomitariam. E eu não tenho coragem de repetir o que ela fez. Sinceramente, o rapaz no documentário, que agora é adulto, começou a chorar quando narrou aquilo. Assim, eu fui pego até desprevenido na hora. E graças a Deus eu não estava comendo. E a pior parte para mim foi os danos físicos, as consequências, as sequelas com as quais ele tem que lidar até hoje, inclusive problemas seríssimos de visão, porque por meses e meses e meses ele e o irmão dele ficaram trancados num armário, gente, na escuridão. A história era tão terrível, que eu já estava assim, ó, angustiado. E aí finalmente quando eles fugiram, que olha, meu Deus, olha, foi angustiante, a fuga dos meninos, e eles foram parados pela polícia na mesma noite, descalços. Os policiais, bem espertos, foram no Subway, compraram lanches para os meninos. Só para vocês terem noção, o rapaz disse: algumas coisas eu consigo reconhecer hoje, que eu estava tendo acesso pela primeira vez, como queijo, carne, consigo lembrar que tinha alface, mas tem outras coisas naquele lanche que eu não sei dizer o que era, porque eu não conhecia. E eles comeram assim desesperadamente dentro do carro. E aí o policial disse que onde era a casa dos meninos. Nessa hora, ele contou que eles se desesperaram dentro do carro. Eu, francamente, eu já comecei a passar mal. Foi uma sensação tão ruim na hora que, olha, eu pensei, ai meu Deus, não. E aí, graças a Deus, o policial disse que eles não iam voltar para casa. Eu fiquei paralisado, esperando para ver o que aquilo ali ia dar, e aí aquelas duas mulheres monstruosas foram presas na mesma noite. Até apareceu a juíza declarando a sentença, e ela disse, olha, eu já peguei aqui nesse tribunal as homicidas, violadores, e foi citando nomes de criminosos, perfis, e disse, mas eu nunca vi duas pessoas tão sem arrependimento quanto vocês duas. Foi tenebroso. Os meninos tão novinhos, tão pequenos, foram submetidos a uma violência tamanha que impactou permanentemente o organismo deles. E é interessante que muitas vezes menores acabam passando por certos danos e por serem menores, o corpo consegue se recuperar a tal ponto, como eu até já vi o caso de um bebezinho que, eu não sei como aconteceu o acidente, mas foi exposto a água quente, então queimaduras assim terríveis, e o corpo dele se recuperou completamente. E muitas vezes, quando adultos passam por essas tragédias, as marcas da queimadura acabam permanecendo, o que é muito triste. Então, ver a Cassie como uma mulher adulta e sair, né, tecnicamente ilesa disso tudo é surpreendente na minha visão. Possivelmente a preocupação do Sean quando a Cassie machucou severamente naquela famosa briga já relatada, muito relatada em depoimentos anteriores, foi porque talvez ali ele temeu ser preso. Porque apesar dos funcionários tentarem pronunciar qualquer coisa positiva a seu respeito, em nenhum traço desses depoimentos eu consegui enxergar uma humanidade muito civilizada no Sean. Isso é até estranho, porque em outras histórias, a manifestação de ações sensivelmente mais gentis ainda consegue transparecer em um momento ou outro.
Mas por aqui ainda não consegui enxergar nenhuma prova disso. E já que estamos falando de agressão e violência, eu decidi convidar a minha irmã, que tem múltiplas especializações na área do comportamento humano, focada em simulação, também é psicanalista, estudante de psicologia e atualmente é mestranda na área de psicologia criminal e psicologia forense. E vai dar um pouco da sua opinião acerca desses atos tão violentos do Sean, dessa conduta mais agressiva, bastante pertinente e comum no dia a dia dele, com base em todas as declarações que ouvimos até agora. Ana Paula, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, Vô. Na psicologia, a agressão é um comportamento que pode causar danos físicos ou psicológicos, a si mesmo ou aos outros. Ela pode se manifestar de algumas formas. Entre elas, nós temos a agressão que é impulsiva, que ela acontece no calor do momento, geralmente é movida por emoções fortes, como uma raiva. Ela é rápida, reativa e sem planejamento. Sabe quando alguém te fecha no trânsito e você perde a cabeça? Então isso era muito presente no Sean, no caso. Sim, muito presente. E nós também temos a agressão instrumental, que ela é intencional e planejada. O agressor tem um objetivo e a agressão é apenas o meio para alcançá-lo. Por exemplo, ferir alguém durante um assalto para conseguir dinheiro. Tá, nesse caso, por exemplo, tem uma das declarações que o Sean, ele descobriu que a Cassie estava namorando o Scott, e ele foi lá, tentou atacar o Scott e tal, e depois, quando ele se encontrou com a Cassie, ele a agrediu violentamente. Nesse caso, ele já sabia que iria fazer isso, se enquadra como uma agressão instrumental? É provável que foi uma agressão instrumental planejada, porque ele já tinha o comportamento impulsivo de ser agressivo. Então, se você sabe que você é agressivo, você vai encontrar uma pessoa que você está odiando? Não. Ele não tentava. Bom, é difícil falar que ele tentava se controlar, porque independentemente dele ter esse comportamento recorrente, se a pessoa não procura ajuda, na maioria das vezes é porque ela não quer mudança. E ninguém falou que ele também tentava ter um momento de calma, ele era rapidamente ativado pela circunstância e partia para cima sem qualquer... Mesmo quando outros, raramente tentaram pará-lo, ele não desistiu de executar a sua violência. Ele já tinha uma reação bem reativa em relação a machucar os outros. E, nesse caso, quais fatores impulsionavam essa agressividade do Didi? A resposta não é simples. Ela envolve fatores biológicos, como genética, hormônios, estrutura cerebral, além dos fatores ambientais, como os traumas, criação e experiências de vida. Ou seja, a agressão é um fenômeno bem complexo que precisa ser analisado com cuidado, principalmente em contextos clínicos e sociais. Nesse caso, quais são os componentes que estão por trás dessa agressão extremamente generalizada que era presenciada pelos funcionários com relação aos ataques que ele emitia sobre a Cassie? Nós temos várias possibilidades, entre elas expressar raiva ou hostilidade, intimidar, ameaçar ou afirmar domínio, como é o que normalmente parece no caso da Cassie, alcançar um objetivo específico, até mesmo um comportamento possessivo sobre alguém, reagir o medo ou a dor, também é um fator, e competir com outras pessoas ou até mesmo expressar posse sobre alguém, como no caso da reação onde ele bateu no ex da Cassie e depois foi lá e bateu nela. Ou seja, a agressão pode ser uma resposta a fatores internos ou contextuais, e entender isso é essencial para poder lidar com esses comportamentos, seja em nós mesmos ou nos outros. Será que dentro desse parâmetro, fazendo uma análise pela perspectiva da análise do comportamento, através dessas agressões, os resultados que ele obtinha por meio dessas violências proporcionava um tipo de reforço que estimulava e aumentava a probabilidade dele repetir mais essa violência, porque ele sempre alcançava, A vítima não procurava ajuda. Essa é uma questão. Normalmente, as vítimas ficam muito submissas e presas com o agressor. Então, como elas não conseguem procurar ajuda, ele sabe que ele pode repetir aquele comportamento porque ela não vai fazer nada. Ela pode até querer, mas ela não consegue. E às vezes pode ser que conte um exemplo para uma amiga que acaba não impulsionando ela a contar para alguém. Ficam duas pessoas omissas. É igual te ligar, hoje eu apanhei. Você, sério, o que você vai fazer? Nada, porque eu amo ele. E aí eu continuo apanhando e às vezes pode ser um fator que continua agravando. Então, nesse caso, a agressão dele reforçava os próprios mecanismos dele, aumentando cada vez mais a potência de violência. Sim, é possível. E é como se algumas pessoas, de repente, fazem algumas coisas erradas que promovem certas consequências que as assustam e podem impedir esses comportamentos de se repetirem. No caso dele, era o contrário. Cada agressão ampliava a expectativa de uma nova agressão com ainda mais violência. Sim.
Isso é possível porque existem muitos casos onde a mulher é agredida pela primeira vez e ela tem uma reação completamente diferente. Ela não aceita, ela se impõe, ela fala, se você me bater de novo, eu vou embora. Tanto que ele nunca mais voltou, em alguns casos, a bater nela novamente, porque ela se impôs. Em alguns casos onde a vítima não consegue se impor, porque às vezes está presa até mesmo com as suas próprias aflições internas, isso pode impulsionar mais o agressor a repetir os comportamentos, porque isso é uma forma de saciar também a vontade dele de agredir as vítimas. Então, a Cassie se tornou um estímulo discriminativo. E como podemos analisar um pouco o fato da conivência? Claro que as pessoas não gostavam daquilo, quem estava ao redor, mas, de certa forma, contribuíam pela total falta de reação. Ou até mesmo temos um caso que houve uma reação de duas pessoas, o estilista e a ex-assistente pessoal dele, que avançaram em cima dele e ele jogou essas duas pessoas longe. Como que exatamente esse ambiente que ele conseguiu construir elevava essa tranquilidade que ele tinha de fazer o que fez na frente de tantas pessoas sem temer qualquer tipo de risco ou exposição? Nos documentários do Didi, as pessoas deixam claro que ele era uma pessoa muito poderosa. Então, isso já é algo que intimida. Falam que ele conseguiu construir muitas coisas. Então, isso já é um fator que já se impõe a mais sobre as pessoas. Como eu vou ir contra ele que tem tanto poder, que tem tanto dinheiro, tanto poder aquisitivo, está nas paradas, lançando as músicas e fazendo coisas diferentes. Isso já é um fator que ajuda as pessoas a não conseguirem se mover. E quando a agressão vem de alguém que deveria nos proteger, os danos são ainda maiores. Mesmo que o agressor não reconheça o que fez, a vítima sente, sofre e pode carregar essas marcas por muito tempo. Eu pretendo trazer a Ana Paula de volta para ela fazer uma análise mais extensiva daquele vídeo do Hotel Intercontinental, onde o Sean está agredindo a Cassie. Eu acho que tem muito parâmetro ali que pode ser explorado e trazer uma perspectiva ainda mais profunda sobre os mecanismos, né, por trás de toda aquela violência explícita que conseguimos, né, experienciar através da visualização daquele trecho, um vídeo angustiante de 16 minutos. Paula, eu te agradeço muito a participação e volto sempre. Muito obrigada pelo convite. É fato que o Sean não aceitava nenhum tipo de incontinência, ou seja, se você está com ela, você está contra mim. Isso explica naturalmente a sua fúria e a suspensão que a Mia sofreu. E é uma conjuntura de eventos pouco civilizados e, ao mesmo tempo, não conseguimos identificar ninguém que fosse reagente no meio dessa circunstância. Sabe como, por exemplo, aquele caso da Elizabeth, é Elizabeth o nome dela? A escritora de Grey's Anatomy. Eu fiz uma investigação de 2 horas e 40 e poucos minutos aqui sobre a Elizabeth Finch, que se infiltrou na produção de Grey's Anatomy e fez horrores pelas costas de todo mundo enquanto fingia ter um câncer terminal. E naquele caso em particular, tivemos um médico que trabalhava como consultor na série, que começou a suspeitar que a Elizabeth não tinha câncer, e quando ele tentou alertar a produção que algo muito errado estava acontecendo, ele foi demitido. Uma pessoa, enquanto várias outras foram pegas de surpresa quando o escândalo veio à tona. Porque nesse caso em particular da Elizabeth, não havia apenas a implicação da mentira do câncer. Ela maltratava, ela era folgada, não cumpria com os prazos. Muitas irregularidades por parte do seu desempenho foram continuamente perpetuadas e nem mesmo o RH da ABC, a emissora, né, que pertence à Disney, tentou fazer algo a respeito. O que, para mim, só ressalva um indicativo claríssimo como a luz do dia. Quando o valor que te rege é corruptível, por mais que você pense ser o certo, mas ele não é, esse mesmo valor pode se voltar contra você e te fazer refém de uma circunstância que você não vai saber como lidar. E muitas vezes, no dia a dia, as pessoas pensam que isso é algo fácil e que conseguirá ser administrado com extrema facilidade, quando, na verdade, praticar a retidão não é algo tão simples, porque precisa ser fortalecido através da prática diária. Inclusive, tem um exercício que eu faço com pacientes de levantar questões e fazê-los responder: é certo ou errado? E se isso acontecer, o que você tem que fazer? Até conseguir levar o indivíduo a chegar em uma trilha que ele consiga visualizar corretamente a tomada de decisão adequada, ao mesmo tempo que possui uma escolha infundada, mas que ainda está ali. Ou seja, é uma possibilidade recorrente ou regular. E é muito impressionante, porque eu já vi várias pessoas dizendo: nossa, não veio isso na minha cabeça, mas está vindo agora.
E às vezes, para você que está me ouvindo, isso pode parecer simples, mas não é. E nem estou falando de pessoas que vivem uma vida completamente errada. Estou falando até de escolhas que têm a ver com minúcias mais específicas. Só que muitas vezes a falta de orientação e a ausência de amparo conduzem um indivíduo desesperado ao engano. E diferenciar de forma integral o certo do errado em um momento muito difícil pode ser mais dispendioso do que parece. Porque nem sempre a resposta é tão nítida. Porque naquele momento o sujeito está enfrentando muitas emoções, muitas sensações, muita angústia. E a capacidade decisória é essencialmente comprometida pela pressão e quantidade de perspectivas que o sujeito está sendo exposto naquele momento. Sem contar que as referências que esse indivíduo tem da sua própria história ou de pessoas que foram importantes para o seu desenvolvimento, a parentalização, vão contar muito como exemplo, seja consciente ou inconsciente, no fluxo de respaldo que vai guiar o sujeito à emissão de uma escolha. É por isso que muitas vezes, depois de um tempo, as pessoas se arrependem porque fizeram algo e não conseguem entender como chegaram àquela decisão. Porque, posteriormente, a resposta certa está muito mais visível na sua mente e até parece ser mais fácil do que era na época. Só que todos esses elementos mencionados, mais o estresse, sequestraram a capacidade do sujeito de fazer uma análise imparcial, justa e coerente da circunstância, do evento, da situação, perceber adequadamente a conjuntura, se distanciar de todas as possíveis distorções cognitivas, incluindo o excesso de maximização, que é quando o problema se expande aos olhos do sujeito, e a coalizão de todas essas pressões coordenadas facilitam, então, a probabilidade do desacerto ser emitido, cometido e infligido por você mesmo. E o que já era ruim fica ainda pior. Eu não sei com qual situação extremamente desafiadora você está se vendo de frente nesse momento, mas eu quero te ajudar a decidir o próximo passo com cautela. E você pode pegar um papel e sistematizar o que é mais coerente, o que é incoerente, e fazer uma reavaliação, não contando apenas consequências, porque muitas vezes uma escolha certa pode ter consequências mais dolorosas do que uma escolha errada. Porque fazer o certo não significa que tudo dará certo. O errado possui essa vantagem, que muitas vezes, mesmo errando, as pessoas seguem, crescem, prosperam. Mas uma estrutura construída sobre o erro não se mantém firme para sempre. Mais cedo, mais tarde ou muito mais tarde, um vendaval impetuoso vai se aproximar para destruir tudo e não há alicerce que permanecerá de pé. Então, se você está diante de uma escolha difícil, às vezes até mesmo impossível, e não sabe o que fazer, por onde começar ou como agir, eu te convido a analisar a sua circunstância por uma ótica realista, que considera experiencialmente o que é justo e o que é injusto. Se você precisa se aconselhar com alguém, busque apoio de quem você sabe que vai te dizer, possivelmente, o que talvez você não queira ouvir. Porque muitas vezes buscamos respostas em pessoas que vão confirmar nossas crenças. Mesmo que saibamos que essas pessoas em particular não são as mais funcionais para emitir uma opinião de tal risco. Mas é muito mais confortável errar quando sabemos que tem pessoas que, pelo menos por enquanto, estão apoiando e incentivando o nosso erro. Mas a coragem verdadeira se instaura e se sustenta em um momento que não temos ninguém para nos apoiar adequadamente e não está ligada ao apoio, falta de apoio, mas sim quem você é, o que você é e como você se mantém de pé. Ser corajoso não significa não sentir medo. É a capacidade de reconhecê-lo, senti-lo, nomeá-lo e, mais do que isso, prosseguir apesar da dúvida flagrante e da insegurança incômoda. Ser corajoso é continuar avançando mesmo quando todos à sua volta estão retrocedendo. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like
E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!